Olá, hoje teremos continuidade no capítulo 3 de Gênesis. Vamos descobrir o que aconteceu com Eva e Adão após o pecado. Se você tem gostado desse conteúdo, fique comigo aqui, dê o seu like e vamos para o vídeo. Vamos ler capítulo 3 de Gênesis, continuando, né? A leitura do capítulo 9, iniciando no 9. E vamos fazer alguns comentários sobre. No final, eu sempre vou deixar uma dica para vocês de como estudar a Bíblia. Porque às vezes a gente só lê, mas não estuda. E nós precisamos ler e nós precisamos estudar. Aqui no capítulo 9 de Gênesis, diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem, ele lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: O que te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, e depois que eles comeram a fruta, que seus olhos sabiam, que se viram nus, ficaram envergonhados com medo. Eles sabiam que todos os dias o Senhor vinha ali conversar com eles pela tarde. E sabendo disso, eles ficaram envergonhados com medo de se esconder. Quando o Senhor chega que os chama, eles respondem. Ele pergunta por quê. Quando o Senhor chega ali e os chama: Onde estás? E ele responde que se escondeu porque estava com medo. E Deus pergunta por que ele estava se vendo nu. E aí ele responde. Aí Deus pergunta: Quem te fez saber que estava nu? Aí ele responde para Deus assim: A mulher que tu me deste, ela me deu fruto e eu comi. Aí Deus vai e pergunta para a mulher: Por que fizeste isso? A cobra me enganou e eu comi. E aí você vê assim, nenhum nem outro teve a responsabilidade de tomar para si a culpa do que fez. O homem disse que comeu porque a mulher o deu, e a mulher disse que comeu porque foi enganada pela cobra. Ela foi enganada pela cobra? Eu te pergunto, ela foi enganada pela cobra? Não, gente, ela não foi enganada pela cobra. Ela se deixou enganar, é diferente. Por quê? Quando você tem conhecimento de uma coisa e a certeza da fonte que te disse sobre isso, a fonte dela é o Senhor. O Senhor disse que ela não podia comer do fruto da árvore do bem e do mal, que não era para comer daquela árvore porque certamente morreriam. Então assim, já era um alerta. E ela tinha ali a palavra de alguém que vivia com ela, convivia com ela, tinha relacionamento com ela, o Senhor. E com certeza ali eles tinham conhecimento do poder do Senhor, o Senhor que criou todas aquelas coisas, aquelas árvores, aqueles bichos, aqueles animais, eles propriamente dizendo. Então ela não foi enganada, ela se deixou enganar pela curiosidade, pelo fato de querer experimentar, por causa da vontade dela. Então ela não assumiu para o Senhor: Eu comi, a cobra me disse que não, isso assim e tal, que se eu comesse não morreria, e que certamente eu não ia morrer, que eu ia ser como o Senhor. Mas ela de certa forma, ela tentou enganar ela, sim, ela mentiu, sim. Não, mas ela não enganou porque ela sabia da verdade, sabia que morreria sim, sabia que o que aconteceria sim. Então não é bem um engano, ela mentiu. E ela acreditou por talvez várias razões, eu acredito que mais por curiosidade mesmo, de vontade de comer. A gente tem que prestar muita atenção nessas coisas. Se as pessoas estão nos enganando, se nós estamos nos deixando enganar. Porque quando nós temos conhecimento de algo que é errado, que é ruim, que não nos faz bem, e nós nos deixamos levar pela conversa do outro, então o outro não nos enganou. Fomos nós que nos deixamos enganar, foi nós que ouvimos aquela pessoa e decidimos fazer o que ela disse, mesmo tendo conhecimento que era errado. Então ela não tomou para si a responsabilidade nem a culpa e não chegou para o Senhor e falou: Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa. Não. A mesma coisa Adão. Adão não disse que ele foi culpado de comer. A Eva colocou o fruto na boca dele para comer, obrigou ele a comer. Não. Ela ofereceu. Com certeza deve ter falado para ele algumas coisas também da mesma forma que ela ouviu, mas ela não o obrigou, ele comeu. Então na hora que Deus o chamou, ele achou mais fácil colocar a culpa na mulher que Deus deu para ele do que assumir a culpa, a responsabilidade do que ele mesmo fez. Cadê que se ele tivesse feito a coisa certa, se ele tivesse pedido para Deus perdão, né, assumir seu erro, pedisse perdão a Deus, eu tenho certeza que Deus o teria perdoado. Não sei qual seria a consequência se Deus o perdoasse, porque Deus perdoa, mas a consequência vem. Mas talvez
talvez a consequência não seria tão drástica a ponto de tirá-los do jardim, mas isso também não sei. Mas eu sei que perdão eles teriam. Mas eles não se arrependeram ali e pediram perdão. Eles simplesmente preferiram culpar o outro. E como isso aconteceu, o que Deus fez? Deus ali deu a eles um castigo, posso dizer assim. Na verdade, Deus deu a eles a consequência dos seus atos. E Deus começou pela cobra, né? E disse a ela assim, eu não sei se a cobra falava naquele tempo, acho que eu já disse em outro vídeo. Mas aqui diz que ela falava, né? Não sei. Então Deus chamou a cobra e disse assim, que ela ia comer do pó da terra. Então o Senhor disse à serpente, visto que fizeste mal, maldita és, entre todos os animais, tanto selváticos quanto domésticos. Ela seria maldita. E aí ele disse mais, no versículo 15 ele fala assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu o ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. Teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então assim, Deus deu uma consequência para eles. A cobra seria agora um animal que entre os domésticos e os selváticos, ela seria amaldiçoada, maldita, amaldiçoada. Comeria o pó da terra e rastejaria. Então creio que antes a cobra ou ela voava ou ela andava. Como ela não tem pé, eu acho que ela que voava, né? Também não tem asa, não tem. Só sei que ela não rastejava. Então a partir de agora ela rastejaria, comeria do pó da terra. Já pensou? E a mulher deixou para nós essa carga aí, né? De ter que darmos filhos com muita dor de parto. Ele fala que acrescentaria as dores de parto. Eu acho que já tinha algumas dores, mas acrescentou ainda mais as dores para nós. Então assim, você fica assim atenta a isso, que toda coisa que você faz, toda decisão que você toma, tudo aquilo que você decide, não está baseado nos princípios do Senhor, que não está baseado na determinação dele para a nossa vida, vai ter consequências. Até o que está baseado nos princípios dele vai ter consequências, só que com certeza boas. Quando nós tomamos da nossa própria vontade, da nossa própria entendimento, principalmente contrária às decisões do Senhor, às ordenanças do Senhor, as consequências serão ruins. E muitas vezes nós não sabemos que consequência será essa. Muitas vezes nós não saberemos que consequências virá sobre nós quando nós cometemos um pecado. Não saberemos a ordem dessa consequência. Então muitas coisas que nós pagamos hoje, que nós passamos, atribulações, sofrimentos, angústias, dores, desalentos, muitas coisas na nossa vida, tribulações que vêm sobre nós, são coisas que nós herdamos dos nossos antepassados, ou nós estamos vivendo por consequência do que nós mesmos fizemos e falamos ou cometemos, né? Algum engano, alguma coisa errada que fizemos. E também ainda tem a questão de pagarmos por coisas que nós não fizemos, como foi no caso de Adão e Eva. Eles pecaram e por consequência o mundo é pecador. Todo se tornou pecado por causa disso. E ao homem ele disse, e a Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e a pó tornarás. Olha o castigo aí de Adão. Adão agora vai sair do bem bom, do jardim frutífero, vai ter que plantar para colher. E agora, além de tudo, a terra ainda vai dar abrolhos, vai dar cardos e abrolhos. Eu não sei bem o que é cardos, mas abrolhos eu sei que são ervas daninhas, são essas coisas que temos hoje na terra que tem que limpar, que não é erva e não é fruto e não é planta. Então, aquelas matas que hoje a gente é obrigado a limpar, que não serve para nada. Esses são os cardos e abrolhos que Deus fala. Então agora Adão vai ter que limpar a terra, vai ter que cuidar da terra de outra forma, cavando, plantando, colhendo do suor, vai derramar o suor do rosto agora para ganhar o pão de cada dia, coisa que ele tinha antes no jardim já plantado, que era só colher e comer. Agora não, agora ele vai ter que plantar. E por isso as coisas estão tão difíceis para nós. No versículo 20 fala assim, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins do oriente ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aí, agora,
Adão sai do jardim, é expulso, mas Eva é expulso. Vão ter que plantar para comer, e para que eles não voltem a ter vida eterna, Deus colocou agora um querubim na guarda do jardim para que eles não voltem lá e tomem da árvore da vida e tenham novamente vida eterna. E assim somos nós. Hoje nós também temos essa escolha a fazer. Se prosseguimos com Cristo, se não queremos isso para nossa vida. Porque depois que esse pecado entrou no mundo por Adão e Eva, e foram condenados a tantas coisas, mas nós ainda tínhamos uma chance, porque nós sabemos que toda a Bíblia fala de Jesus, e Jesus virá nos buscar, virá nos salvar e tirar nós dessa vida que estamos vivendo para a glória eterna. Mas antes disso, Ele já veio e nos resgatou daquele pecado de morte, onde nós morreríamos para sempre. Hoje não, hoje nós não morremos para sempre. Se nós estamos com Cristo e vivemos com Cristo, nós teremos vida eterna. Morreremos aqui, mas continuaremos na glória, na vida eterna. Ressuscitaremos quando Ele voltar. E aqui nós terminamos o capítulo 3 de Gênesis, que fica para você assim. Nós devemos ler a Bíblia. Devemos ler a Bíblia todos os dias. Devemos ter aquele devocional diário de tirar um momento para nós louvarmos a Deus, orarmos, ler uma palavra, meditarmos nela, ficar ali a sós com Deus, sem ninguém, no silêncio, num canto sozinhos. Sim, temos este momento, temos que ter esse momento com Deus. Mas também não devemos ficar só nessa leitura do devocional, na leitura básica da Bíblia. Como nós estamos fazendo aqui, nós estamos lendo para conhecer a história, para ter um entendimento geral da história. Mas a Bíblia ela precisa ser estudada. Você precisa pegar ela e estudar. Então a dica que eu disse que deixar para vocês é essa: que você escolha o livro que você quer estudar. Quer estudar o Mateus, ou Gênesis, ou Apocalipse, não sei. Você tem uma curiosidade por um livro específico, você decide, né, o que você quer estudar. Porque quando eu vou estudar, eu geralmente pego um livro e começo a estudar sobre aquele livro. Eu gosto assim de saber tudo o que aconteceu ali. Gente, mesmo estudando, anotando, grifando, correndo atrás, pesquisando, e nós fazendo esse estudo, ainda nós não conseguimos mentalizar e guardar tudo aquilo que estudamos. Então, por isso que isso tem que ser uma repetição. Nós temos que repetir 1, 2, 3, 4, quantas vezes for necessário para que você guarde. Não precisa ser de uma vez, não precisa ser com pressa. Não. Eu recomendo que você faça a leitura da Bíblia toda, porque isso, sim, é essencial. Então, não precisa também você ler a Bíblia toda de uma vez, a não ser que você realmente queira, porque isso é decisão sua. Mas como nós estamos lendo aqui pouco, né, que o tempo é pouco, mas você pode ler na sua casa 3 capítulos por dia. E rapidamente você vai ler a Bíblia toda. Não tão rápido, né, de um ano por aí. Você vai conseguir ler a Bíblia toda, lendo 3 capítulos por dia. Então o que você pode fazer? Você pode tirar um momento para você ler a Bíblia toda, ler 3 capítulos, que isso você faz rápido, até em 15, 20 minutos ou 30, dependendo do tamanho, você vai fazer. A moto. Que é assim. Então você realmente gastou pouco tempo ali. Então você fez essa leitura, você está aqui com a leitura diária da Bíblia. Aí em outro momento, ou o primeiro momento, que é bom se você puder fazer de manhã, no seu primeiro momento, você fazer o seu devocional. O que é isso? Você pegar um momento ali a sós com Deus, você e Deus, sem barulho, sem ninguém por perto, e você pode colocar um louvor, se você gosta de louvor. Eu faço assim, eu acho que é melhor assim, você coloca ali um louvor, entra em adoração, em espírito, em verdade, como fala a palavra, entra ali em adoração a Deus, louva, se preparando para a palavra. Se você quiser orar ali, você ora junto com o seu louvor. Depois você abre um versículo, você lê uma palavra ali, você medita nela, você agradeça a Deus pelo seu dia, agradeça a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida, agradeça a Deus por sua família, ore por alguém que Deus colocou, que o Espírito Santo vai colocar na sua mente naquele momento alguém para você orar, ore por essa pessoa. Você meditou ali naquele versículo, você orou, você louvou, você fez o seu devocional. Isso que é devocional, é você tirar um tempo de devoção a Deus. Não é leitura da palavra, não é culto, não é estudo da Bíblia. É momento a sós com Deus, momentos que você tira para pensar no Senhor, para ouvir a voz do Senhor, para conversar com Ele, ter um relacionamento com Ele. É um tempo de devoção a Deus, um momento seu e dele, como se você estivesse encontrando com um amigo para uma conversa em particular. Então é isso, é devocional. Todas essas coisas é necessário que nós façamos. No devocional você pode fazer até em 15, 20 minutos, dependendo do tempo que você tiver, em meia hora. Você determina, não tem um tempo certo, só que precisa estar no momento a sós com Deus. A leitura diária, você lê 3 capítulos por dia, creio que dá tempo para ler, sim, quisermos. Aí você faz a sua leitura diária, independente um do outro. Um não compensa o outro. A leitura não compensa o devocional, entendeu? Então, um é uma coisa, outra é outra coisa. Você estudar a Bíblia, aí é diferente. É um tempo que você vai sentar,
pegar a sua Bíblia, uma, duas, três versões, pegar seu caderno. Se você não tiver condições de comprar várias versões de Bíblia, não tem problema. Você pode ir no Play Store do seu celular, baixar uma Bíblia online, chama-se, ou tem uma Bíblia que ela tem várias versões em uma só. Chama ioversion. ioversion. IU de YouTube, IU. Aí Version. Você coloca lá e vai baixar essa Bíblia. Aplicativo. Lá tem opções de várias Bíblias num só aplicativo. É só você colocar lá a versão que você quer. Aí você vai estudar, aí você vai ler um versículo não, você vai ler um capítulo de um livro que você escolheu. Aí você vai grifar ali, quando você estiver lendo, feito isso, né? Escolha um caderno para você fazer seu estudo bíblico, para você dar continuidade. Escolha um livro que você quer estudar. Você lê primeiro o capítulo todo, aí você lê de novo, prestando atenção. Aí você lê mais uma vez, aí você vai grifando palavras que você não conhece, versículo que você chamou mais sua atenção, vai pesquisar no Google ou no YouTube ou no Google mesmo, versículos que falam a mesma coisa que aquele versículo que você leu, um versículo que tenha um comparativo com aquele, você vai ler e faz comparativo com esse, que afirma que isso é verdade, porque a Bíblia, ela mesmo se explica, ela mesma afirma a sua verdade. E você procura também no YouTube ou no Google, estudo relacionado com aquilo que você viu, faça depois um apanhado, um resumo daquilo que você entendeu naquele capítulo, escreva com suas palavras aquilo que você entendeu, o contexto da história, faça perguntas para o texto, de quando foi falado, onde foi falado, quem falou, o que falou, para quem falou, tudo isso você escreve no seu caderno, essas perguntas. Aí depois você vai só respondendo e fazendo um resumo daquilo que você leu com essas perguntas, relacionando com essas perguntas. Tendo feito isso, você pode buscar um estudo um estudo daquele capítulo que você estudou, que você escreveu, e acrescentar ali mais informações que você vê, você já tem em mente o que você estudou, o que você leu, o que falou aquele versículo, para você não ser enganado. Aí você procura estudo sobre aquilo, aí você vai ouvir o que essas pessoas têm a dizer, os relatos que está escrito, né, em outros lugares que você vai ler, ou que você vai ouvir, e você compare com o que você leu, com o que você escreveu, e isso é estudo. E não é quer dizer que acabou por aí o estudo desse capítulo, não, porque em outro momento talvez venha para você uma outra resposta de Deus, venha um outro conhecimento. Por isso que a Bíblia é atualizada, por isso que a Bíblia renova toda manhã, por isso que ele fala para a gente nos renovar pela nossa mente, porque a Bíblia é assim. Hoje você estuda um versículo, um capítulo, e você jura que você entendeu tudo que está ali, que você já tem todas as informações necessárias daquele capítulo, mas de repente o Espírito Santo vem falar com você que você esqueceu algo, que você deixou de ver algo, que você precisa estudar mais aquele versículo. Então, como eu falei, se você faz isso, se você realmente quer entender de Deus, quer conhecer a Deus, quer ter intimidade, relacionamento com Deus, então busque sobre Ele, pesquise sobre Ele, estude sobre Ele, procure saber quem Ele é. Mas Deus não é só esse poder supremo, maior do que tudo que nos criou, não. Ele tem informações para nós, Ele tem orientações para nós em toda a Bíblia. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos abençoar através do conhecimento. Ele fala em Provérbio que nós devemos buscar conhecimento, comprar conhecimento. Se não fosse preciso que nós estudássemos, Deus não mandaria comprar conhecimento. Então, se você quer ser essa pessoa, entende da Bíblia, que conhece a Deus, que sabe o que Deus quer para a sua vida, que quer ter relacionamento, quer viver a promessa de Deus na sua vida, o propósito de Deus, porque, amados, nós precisamos aprender, porque tem sempre alguém do nosso lado que não sabe. E nós fomos chamados para entender e aprender de Deus, para ensinar outras pessoas que não sabem. Essa é a nossa função. Todos nós aqui nessa terra, nós somos propagadores da palavra. Todos nós somos aquele que vai pregar para alguém, aquele que vai falar de Deus para alguém, que vai falar que Jesus veio, que Jesus vai voltar e que vai nos governar de perto. Nós viveremos com Ele em glória. Então nós precisamos ter isso em mente. Eu espero que você que esteja aqui seja alguém que, como eu gosto de estudar a palavra, gosta de entender o que Deus tem para nós. Apesar do meu pouco conhecimento, eu procuro mergulhar e saber quem Deus é. E cada dia mais eu sei que vou melhorar, porque eu estou buscando, porque eu não parei de buscar. Eu continuo buscando, continuo aprendendo, e a cada dia mais eu quero adquirir informações daqueles que sabem mais do que eu, daqueles que têm para me ensinar, ou daqueles que têm tanta experiência de vida e conhecimento com vida com Deus, que ele tem testemunho. Nós aprendemos com testemunho também. Então aqui é o que eu deixo para vocês neste dia, neste vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigada a todos vocês.
deixe seu like, compartilhe nos comentários aquilo que você está sentindo, aquilo que você quer ouvir, aquilo que você quer sugestionar para mim. E eu agradeço a Deus em tudo que vocês tenham assistido aqui, todo o conteúdo que vocês têm assistido. Eu agradeço a Deus por a vida de vocês, agradeço a Deus por a minha vida, agradeço a Deus por todas as coisas que Ele tem me proporcionado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser e nos permitir. Obrigada a todos.